filhos que carregam o peso dos pais. Olá, eu sou a consteladora Mariana Confort e hoje vamos falar sobre relação de filhos e pais. Bom, e se você quiser ajudar o canal a crescer, já deixa aqui o seu like e se inscreve no canal. Bom, pessoal, eu vou trazer aqui vários exemplos de questões entre filhos e pais, né? Filhos e mães. Filho que adoece quando ele está chamando a atenção de um dos pais para que olhe para o outro. Sim, o filho ele pode adoecer, aqui eu estou falando de filho criança, mas em casos raros também de filho adulto, quando o filho tem uma doença mais grave e que precisa da união dos pais. Muitas vezes o filho ele está a serviço dessa união. Quando o filho adoece, muitas vezes os pais, quando eles estão disponíveis, eles precisam se unir em prol da criança. Então existe o adoecimento que vem para unir, para que um dos pais olhe para o outro, porque normalmente aí existe uma exclusão. Ou a mãe está excluindo o pai, ou o pai está excluindo a mãe. E aí a criança adoece e esses pais precisam se unir, então um olha para o outro. É uma dinâmica em que o filho inclui ou o pai ou a mãe. É muito comum isso depois de separados os pais, da criança adoecer para incluir esse pai. Uma outra dinâmica é quando o filho adoece para ser olhado, para ser visto. Porque esses pais podem estar entrelaçados com questões sistêmicas, podem estar olhando para os pais deles, podem estar indisponíveis. E aí o filho adoece para chamar esses pais para o lugar deles. Por quê? A criança precisa de mãe e de pai. Então, quando eles não estão presentes, porque eles estão com a energia disponível olhando para outro lugar, a criança muitas vezes adoece para pedir atenção, para que seja olhada, para que tenha ali um cuidador, para que tenha uma mãe, para que tenha um pai. Então, muitas vezes essa doença ela cessa quando o pai e a mãe assumem o seu lugar. Uma outra dinâmica, quando o filho adoece para salvar a mãe. Essa é uma dinâmica muito comum quando uma mãe é depressiva ou está passando por um momento de depressão, um momento muito difícil. Muitas vezes, algumas crianças adoecem para que essa mãe tenha energia e que ela fique na vida, para que ela fique viva. Por quê? Porque com a energia de depressão ela vai perdendo energia de vida e ela ganha energia quando ela vai cuidar desse filho. Então muitas vezes essa doença é para trazer essa mãe para a vida, mas o filho ele carrega a dor da depressão ou da dor que essa mãe sente, que desvitaliza, e ele acaba carregando com ele essa responsabilidade. Então é importantíssimo, se você é mãe ou pai, compreender essa dinâmica, porque é importante que o filho seja liberado, que essa mãe assuma a sua dor, que ela procure sim ajuda, mas não do filho, de médicos, para que ela diga, eu estou me cuidando com pessoas que podem me cuidar, e você pode ficar saudável. Muitas vezes a criança para de adoecer quando a mãe assume e busca ajuda de um médico, de terapeuta, né, de outras ajudas que ela sozinha, que ela antes não estava buscando. Por quê? Porque ela estava entregue a alguma dor. E um outro tipo de adoecimento, aqui eu vou falar de filhos já adultos, filho ou filha já adultos, porque isso acontece mais quando o filho é adulto. Quando os filhos adultos adoecem ou passam por um problema financeiro muito grande que precisam da ajuda dos pais. Então esse filho adoeceu e precisa de alguma forma da mãe ou do pai ou uma ajuda financeira. Esses filhos, eles podem estar numa dinâmica, que é de compensação. Por quê? Pode existir dentro desse filho ou dessa filha um sentimento de que lá atrás ele sofreu uma injustiça. Ou ele foi o primeiro filho e não teve tanta atenção porque teve muitos irmãos. Ou ele foi, de alguma forma, injustiçado, ficou sem a mãe muito cedo, ou o pai, houve um afastamento. Podem ser muitas possibilidades, mas quando criança se sofreu uma injustiça, quando adulto, pode sim ser uma busca de compensação. Compensar o passado onde houve uma injustiça. Hoje, como adulto, pedir ajuda financeira ou pedir ajuda na saúde constantemente. Muitas vezes também a dependência química, pessoas que precisam de ajuda, né, dos pais. Isso pode sim ser uma compensação por um passado onde faltou alguma coisa. E aqui é importante olhar que existe dos dois lados esse entrelaçamento. Muitas vezes existe a culpa dos pais pelo que aconteceu lá atrás e existe a dor do filho também que foi injustiçado. Mas existe uma dinâmica de fundo que nessa compensação existe uma vingança.
uma vingança, entre aspas, que é causar algum tipo de dor a esse pai ou a essa mãe, seja financeira ou seja emocional, para compensar o passado que ele sofreu. Então existem, dos dois lados, existe dor e existe uma forma de compensação. Essa dinâmica, ela só diminui, ela só cessa quando os dois saem desse lugar. Quando o filho é criança, o pai e a mãe precisam olhar para a sua própria vida. Qual é o meu lugar no mundo? Eu estou olhando para a minha vida, eu estou cuidando da vida da minha mãe, eu estou me ausentando como mãe ou como pai porque meu filho está doente, ou eu estou com algum problema que eu não consigo olhar, eu não consigo resolver, meu filho me traz para a vida. E quando os filhos são adultos, cada um precisa se responsabilizar pela sua parte e sanar essa dívida que ficou lá no passado e que não se pode mais voltar e compensar. Porque quando se pensa que pode compensar alguma coisa, seja a mãe com culpa querendo sanar um passado, isso só adoece cada vez mais o filho. Por quê? Porque ele, quanto mais compensação ele tem, mais fraco ele fica. Um filho adulto, ele precisa de menos compensação, ele precisa estar pleno para a vida. Se ele acha que tem direito de alguma coisa, ele fica fraco diante da vida. Então essa compensação ela precisa cessar para que o filho siga para sua vida e que os pais fiquem sem culpa, deixando o seu filho seguir a vida. E esses são alguns exemplos de dinâmica, mas eu posso dizer que todos os adoecimentos, eles são sim sistêmicos. Todas as dificuldades são sistêmicas. Todas as doenças também são físicas, biológicas, químicas, precisam sim de tratamento. Mas é importante olhar a causa sistêmica. Quando você olha a causa, a doença deixa de ser necessária, porque a doença ela está a serviço do sistema. A doença ela está a serviço daquela relação, daquela lealdade, daquela questão. Então, quando aquela questão é resolvida, a doença não precisa mais vir, ela não precisa mais estar ali, porque aquela situação já foi resolvida, ela não tem mais utilidade. Então, a constelação e o olhar sistêmico olham para a causa, olham para aquilo que está por trás do adoecimento. E sim, é preciso coragem, é preciso responsabilidade, é preciso olhar e se responsabilizar por aquilo que é seu. Parar de apontar para o outro e olhar para aquilo que é seu, ter coragem de mudar. E aqui você encontra apoio não só pela constelação, mas também com a mentoria, que é um processo que vai te ajudar no crescimento e acompanhar o seu crescimento interno, o seu desenvolvimento e trabalhar resultados concretos na sua vida. A mentoria sistêmica pode te ajudar. E eu fico por aqui, a gente se vê num próximo vídeo.